Fala pessoal, tudo bom? No vídeo anterior eu falei sobre essa lib, que é o React Beautiful DND. Então é uma lib bem usada, como disse no outro vídeo, e nós vamos criar um projeto hoje em Next para usar essa lib, beleza? Então aqui, o que nós precisamos fazer? Primeiramente vamos criar o projeto. Nós vamos criar o projeto npx create react next, né? Vamos criar em next. Então npx create traço next traço app arroba. Esse latest é para pegar a última versão do next, tá? Se você quiser usar uma versão específica, você pode apenas colocar no lugar do latest ali. Aqui vamos dar um nome para ela, vai ser rb-dnd, e aqui eu vou usar npm como padrão para baixar as dependências do projeto. Então dá um enter. Aqui ele está perguntando se eu quero criar com TypeScript. Então eu vou escolher sim. Eu só tenho usado TypeScript nas aplicações que eu desenvolvo. Não, qualquer aplicação eu gosto de usar o TypeScript, porque ele me facilita melhor a vida. Aqui eu vou usar o SLint. Eu já tenho o SLint configurado no meu VS Code. Então apenas eu instalar ele aqui. Quando eu começo a salvar o projeto, ele já vai alterando já algumas coisas básicas. Requer algumas configurações mais avançadas das regras e assim por diante, mas o básico ele já faz. Tanto o SLint como o Prettier também. Então vou escolher sim. Aqui o Next, ele está oferecendo por padrão usar Tailwind. Se você não quiser usar, você escolhe não. Mas como eu vou usar, eu vou escolher Yes, que é o sim ali para... ele está perguntando se eu desejo criar a pasta src para os meus arquivos. Eu quero escolher a pasta src. Eu não quero criar os meus arquivos junto com os arquivos padrões do raiz. Então eu escolhi Yes. Aqui ele está me perguntando se eu quero criar a pasta app, o diretório app, que está em fase experimental. O Next ele adicionou algumas funções relacionadas a esse diretório app, onde você pode criar vários perfis para várias páginas sem complicações, de forma independente. Como eu não vou usar isso, eu vou escolher não. Ele até já vem por padrão selecionado não, porque ainda é algo experimental. Se você quer usar em esse modo experimental para aplicações que você não vai colocar em produção, você pode testar aí, só escolher o Yes, tá? Mas não é aconselhável usar o modo experimental para aplicações em produção. Então beleza aqui, Yes. Algo que eu uso bastante, embora eu não vá usar aqui, mas eu posso deixar configurado, que é o import alias. Esse alias import, ele me permite configurar diretórios como se diz, vai criar um endereço para aquela pasta que se eu quiser. Então lá dentro da pasta tsconfig, eu posso ir lá e adicionar as pastas que eu quero. Depois aqui eu vou demonstrar rapidinho aqui. Então eu vou escolher esse tipo de importação. Init está atacada. Eu posso colocar, eu sempre gosto de colocar esse tio aqui, barra e o nome da pasta. Algumas pessoas gostam de colocar arroba. Eu já não gosto porque algumas lib usam arroba e eu acabo me confundindo às vezes lá então acho melhor colocar esse tio. Mas você pode colocar o que você quiser. Qualquer coisa que colocar ali é o que vai ser a importação base. Beleza? Vamos salvar aqui. Ele vai criar o projeto.
Tomar água. Então beleza, criou o projeto. CD R. Esse terminal que eu estou usando é o Fish. Então achei bem legal que ele já... que antes eu usava o ZSH. Só que o ZSH você tem que instalar um monte de perfil nele. Então achei esse aqui já não. Que você instala ele já vem com as funcionalidades do ZSH. E você pode adicionar algumas coisas, mas o básico que a gente precisa, que são importações. Importações não, né? Lembrar as linhas de comando. Então ele já vem automático já. Achei bem legal. Então beleza, criar aqui, ó, dar um limpa a tela. Esse negocinho também que eu coloquei é um tal do... esqueci o nome lá, que dá para configurar direto no Fish. Você pode colocar o que você quiser. Eu coloquei meu nome ali, mas você pode colocar o que você quiser. Se quiser um vídeo sobre essa funcionalidade do Fish, eu posso fazer depois. Então code ponto para iniciar o VS Code na minha pasta, e já vou logo inicializar dar o npm run dev ali também de uma vez. Então tem aqui a minha pasta criada. O que eu falei da importação é esse aqui, ó. Então aqui eu posso dar uma vírgula, duplicar e colocar aqui, por exemplo, componentes. E aqui componentes barra. Então eu vou criar um alias import da minha pasta componente. Assim, qualquer pasta que você quiser, tá? E a base vai ser esse aqui, ó. Esse tio. Você pode colocar arroba se quiser, tá? Nada impede. Algumas pessoas colocam assim, arroba underline. Já vi algumas pessoas colocando, tá? Para poder identificar lá direitinho. Mas eu gosto de usar esse aqui, que geralmente as lib não vem com esse padrão. Então não me confunde depois. É até melhor para você configurar também lá nos imports do SLint. Então eu acho bem mais tranquilo. Então voltando aqui, vou salvar que você não precisa. Aí voltando aqui no projeto, vamos abrir aqui localhost 3000. Localhost 3000. Ele já abre na pasta padrão do Next, né, que é a primeira página ali. Então é algo bem tranquilo aí. Essa página inicial do Next todo mundo já conhece, assim, quando você já cria lá já aparece que já. E legal que já veio preto em modo dark já. Geralmente vem em modo light, parece uma lanterna na cara, mas veio em modo dark. Engraçado. Mas continuando, nós precisamos aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui. Acho que assim já dá pra... Então tem a pasta pages aqui. A pasta PI eu não vou usar, posso deletar. Esta aqui eu vou apenas apagar o conteúdo todo aqui. Mas é assim. Vou colocar aqui no H1, H2, né? H1. Hello, DND. Eita. Hello, DND. Salvar. Outra coisa. Isso aqui o Next não vai usar mais, ó. Pelo que eu vi em algum lugar. Eu tô doido. Mas o Next não vai usar mais essa pasta Next barra fontes aqui, tá? Pelo que eu vi em algum lugar. Eu posso ter me confundido também. Mas como a gente não vai usar aqui também, eu posso apagar aqui. Aqui eu tenho que tirar esse aqui. O resto aqui tem o int comum, tá? Posso salvar. Aqui na pasta Styles Global, o tailwind importa aqui as três importações, o base, componentes e o utilities.
Aqui abaixo eu posso deletar tudo também. Vou deixar salvar aqui. Se eu voltar lá no navegador, vou ter o esqueminha aqui, tá? Aí voltando aqui. Então nesta página aqui nós precisamos renderizar a lista. Uma lista... Cadê aqui? Cadê? Aqui. Vamos renderizar uma lista mais ou menos... Não igual essa aqui, tá? Porque esse aqui requer um pouquinho mais de tempo. Então, como o vídeo é só para mostrar como é que cria. Aí eu vou voltar aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui... Eu vou criar aqui. Deixa eu só pegar minha colinha aqui. Vamos criar uma lista aqui de exemplo. Const get itens. Isso aqui, essa colinha, ela vem daqui, tá? Aqui, examples e samples. Aqui, aí tá aqui embaixo, ó, vertical list. Eu não preciso nem de... Vou copiar, né? Então, vou renderizar essa lista aqui, tá? Então, vou copiar aqui e jogar para cá. O count aqui é um number que o TypeScript já vai pedir, né? E vamos deixar aqui por enquanto assim, porque quando eu for usar ele, tá certo aqui, beleza, já resolveu aqui. Eu tinha que ter salvo também, salvar já aqui, ó. Ué, era para ter salvo. Vamos deixar aqui, eu vou colocar vendo um parênteses aqui, aí já vai resolver. Aqui, quando eu arrasto algo, você concorda que os itens, além de mudar de posições na tela, ele é renderizado novamente e eles mudam de ordem. Então eu preciso dessa função aqui, ó, que é o reorder, que é o que vai reorganizar a lista para mim, tá? Então voltando aqui, então o reorder ali, aqui eu preciso tipar esse aqui também de uma vez. Vou até pegar da minha cola aqui, que depois já... Beleza, peguei coisa ali. O reorder, já vou levar ele para cá também de uma vez, que é o mesmo que tá aqui. É o mesmo, tá? Ó. Ele só, no caso ali, eu vou tipar ele. Eu já tipei já, né? Aqui ele tá tipado, que tem esses itens aqui, ó, na tipagem, tá? Se você não for usar TypeScript, é só copiar lá e usar, alterando apenas algumas coisas, tá? Se você olhar aqui, esse estilo também é apenas um estilo padrão também, mas você pode aprimorar do jeito que você quiser. Eu vou até copiar do meu aqui. Vou copiar do meu direto, que o meu já alterei já. Ó, aqui pega, aqui gera a lista de itens. Embaixo reorganiza a lista no array, beleza? Aqui vou colocar esse estilo aqui em cima. Aqui é só o estilo, tá? Styles. Colocando tudo em português mesmo. Estilos da lista. Ele começa aqui. Aqui ele vai
pegar os estilos da lista. Aqui os estilos do item, tá? Get item styles. E termina aqui, tá? Salvar só para ajeitar ali. Então, beleza. Aqui eu preciso de um state. Se você olhar aqui, ele vai estar aqui, ó. Constructor. Tá vendo? Que tá em JavaScript. Então eu preciso de um constructor, pegar as props, tal, gerar os itens, retornar os itens e assim por diante. Mas como eu estou usando o TypeScript direto com Next, então eu preciso criar um estado. E esse estado vai receber o get items aqui, ó. Ele já vai gerar a lista com quantos itens? Ele pega o valor, tá? E vai gerando IDs e itens com o número que eu fornecer lá. Então aqui eu quero 10 itens na tela gerados de forma sequencial. Se você ver aqui agora, eu tenho uma função que é o onDragEnd. Então é uma função que começa se tiver o destination, ou seja, para onde o item vai ser arrastado. Se não existir, ele cancela, não faz nada. Se existir, ele vai levar o item para aquele lugar, executando esse reorder. Esse reorder, aqui em cima, ele vai pegar o array, tá? O from, de onde está vindo, o index, qual index está vindo, para qual index que ele vai. Então é como se ele tivesse dois arrays iguais, certo? Na tela. Aí o de origem, ele vai pegar o array from, de qual que ele vai estar pegando ali, e para onde ele vai mover. Então ele vai usar o index, tá até aqui, ó, o index end, tá? E o start index, que é o index de onde está partindo e para onde vai. Aí ele fazendo isso, ele retorna novamente os index. Retornando os index, aí ele volta o valor fazendo o set items. Cadê, meu filho? Volta aqui. Aqui. Então ele vai fazer esse set item listing, que vai retornar os valores. Eu vou copiar aqui, que eu vou digitar isso não. É algo bem simples. Então aqui, olha, a função, tá? E que executa pegando o valor, o item que tá vindo lá do result, e vai gerar novamente a lista de itens, o index source, de onde está vindo, e o index destination. Então ele pega os dois, o array, como se duplicasse o array, certo? Aí ele fica esperando aqui. Aí você vai arrastar o index 8 para o outro array. Então quando você clica e arrasta, aí ele vai gerar um novo index com aquele item naquela posição. Então isso é o que quando você arrasta ali, ele não muda o item, como se diz, ele não muda o item de local, mantendo o index, mas sim ele reorganiza gerando um novo index. Porque o array, se você observar, qualquer map que você der no array, ele vai retornar os itens de forma sequencial, a não ser que você crie uma função para retornar de forma aleatória. Mas quando é listado, ele só vai listar de 0 em diante, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Então, independente de como você organize os itens, sempre ele vai retornar em ordem sequencial, tá? Então o array, se você tem um array que está com itens de 0 a 10, aí você quer retornar esse array com itens de forma aleatória, de 0 a 10 aleatoriamente, aí ele vai gerar para você, mas o index
vai se manter sempre 0, 1, 2, para ele poder manter no array ali, certo? Esse drop result aqui, ele vem de dentro do... Olha, vai importar não, fiote? Vai não, mas eu vou copiar ele aqui. Vou jogar ele aqui em cima. Então ele tá aqui, ó, drop result. O drop context, o draggable e o dropable. Vou até colocar esses caras na... Ah, tá, ele não importou porque eu não instalei também, né? De onde vai importar assim instalar, né? Então, npm install. Eu vou instalar, ele já me sugeriu já o type que eu usei antes, então eu vou instalar até o types de uma vez. Aqui. Instalar os dois. Eu tenho que instalar a lib e o types dela, tá? Se você olhar depois na instalação aqui na parte de cima, aqui. Para você saber se tem tipagem ou não dentro da lib, é só olhar aqui. Se tiver esse dt aqui da forma que está, é porque você tem que instalar a tipagem separada. Ó, já até veio aqui, tá vendo? Se o ts tiver todo azulzinho na lib, aqui é a tipagem. Mas se tiver todo azulzinho na lib e não tiver como clicar, você não precisa instalar a tipagem para aquela lib. Tá ok? Só uma dicasinha rapidinho. Aí voltando aqui, eu já instalei os dois, já importei, tá? Já pode dar o erro aqui. Cadê aquele? Aqui. Então beleza, eu tenho todas as funções que eu precisava, estão todas aqui. Depois eu vou colocar esse código no GitHub, que fica melhor depois para vocês dar uma estudada nele. Olha, aqui eu preciso... Eu vou copiar tudo e vou explicar, que eu acho que vai ser melhor do que instalar tudo isso aqui de volta. De volta não, né? Instalar não, do que digitar tudo isso aqui. Então aqui por volta de tudo, como eu disse no outro vídeo, eu tenho esse drag drop context, que vem de dentro do React Beautiful DND, tá? Aí dentro desse cara, esse cara é como se ele representasse a caixa do produto. Aí dentro do produto, dentro da caixa, aí eu tenho a embalagem com divisórias. Divisórias? Vamos supor, eu tenho uma caixa. Aí dentro dessa caixa eu tenho os itens. Cada item tem a sua embalagem, tá? Então isso aqui é como se fosse a embalagem do primeiro produto ao celular, certo? Geralmente quando você tira o celular da caixa, aí você tem um invólucro do celular, que por exemplo pode ser não é celular não, né? Deixa eu ver outra coisa melhor aqui. Numa caixa de bis, por exemplo, você tem a caixa por fora, certo? Por dentro, talvez você tenha uma embalagem ali que está embalando todos os bis. Um exemplo, eu nunca comprei uma caixa de bis completa. Deve ser assim. Aí quando você tira esse plástico ali, aí você tem os bis que tem embalagens, certo? Então aqui, olha, você tem o que está por volta, que é a caixa principal. Aí por dentro você tem uma outra caixinha que vai trazer o produto dentro. Vai trazer todos os produtos dentro, certo? Que é esse dropable, tá? Aí dentro dele, ele executa uma função, tá vendo? Eu não posso voltar direto. Aqui eu volto direto, tem um retorno direto. E dentro eu tenho a função que vai seguir isso aqui, ó. Eu tenho uma div dentro dessa função que vai ter ele vai pegar todo o provider do dropable props, todas as propriedades.
Aí eu tenho uma referência desse item, tá? Porque, por exemplo, imagine que eu tenho duas colunas. Eu preciso de uma referência aqui e uma referência do outro lado, tá? Eu estou fazendo exército, mas acho que não estou nem vendo minha mão faz um bom tempo, né? Então eu tenho de cada lado eu tenho, na coluna eu tenho uma referência e na outra coluna eu tenho outra referência. Então eu preciso de algo que vai me conectar com uma com a outra. Então esse provider aqui, ó, esse ref provided, né? E inner ref. E aqui eu tenho style. Esse style não tem nada a ver com o processo em si, mas aqui foi apenas para a gente ter um visual. Aqui, ó, get list style, que é o que está aqui, ó, certo? Aí o que ele pega? Ó, snapshot. O snapshot pega esse aqui. Cadê? Is joggable. Dragging over. É esse mesmo. Is dragging over. Aquele, ó. Então ele vai colocar esse estilo seguindo isso aqui. Você pode usar qualquer estilo que você quiser. Que quando ele tiver em dragging over, certo? Que é um booleano. Aí ele vai aplicar esse aqui. Tá vendo? Um background, um border, um padding. O padding de quanto? Aí tá aqui um grid, que é uma variável que traz um número. Foi só para seguindo a própria lib aqui, o exemplo. Tá vendo? Aqui. Então seguindo esse exemplo aqui, tá bom? Eu não quis mudar muito não para não ficar complicado. Aí voltando aqui, então eu tenho esse dropable, eu preciso do contexto, depois do dropable, e depois dele agora tem uma div. Dentro dessa div vem o meu map, tá? Que tá pegando os meus itens, que é aqueles que vão ser gerados, e esses itens vão ser mapeados com o index, tá vendo? Eu tô pegando o index e pegando o item. A chave desse draggable, tá vendo? Dropable, draggable. Esse cara é o que eu vou arrastar. Esse cara é a embalagem do bis lá, né? O papelzinho lá que você desenrola e come o bis. Então esse cara aqui, o bis tá aqui dentro. Então esse aqui é um embrulho do bis. Que ele tem uma key. Todo map precisa você colocar uma key no primeiro item retornado, tá? E aí eu tenho esse draggable ID, que é uma identificação daquele item para o React Build DND. E eu preciso passar também para ele o index. Qual index você vai receber? Esse índice aqui, ó. Ele precisa saber qual é o objeto que eu estou movendo. Qual que é o índice dele? Ah, é 8. Qual que é o índice daqui? Nada ainda, né? Mas quando eu arrastar para cá, quando eu arrastar para o outro lado, aqui, o inicial, que é o start, e aqui é para onde vai, o destination. Então ele precisa saber, quando eu arrastei para cá, esse aqui ficou no lugar de quem? Então ele empurrou para baixo e ficou ali no lugar. Se a minha coluna tinha 10, agora ela vai ter 11. Então ele assumiu o item 8 lá, né? Para onde eu arrastei, por exemplo, né? Ou ele vai assumir o 2, ou vai assumir o 3. Aí ele vai empurrar para baixo os demais e ele vai ficar no lugar. Então ele vai assumir aquele index. Aí da mesma forma do dropable, o draggable também recebe um ref e ele recebe as props. Aqui, ó, dropable props, draggable props, que é a propriedades daqui, e esse handle props, que também são propriedades do arrasto ali, tá? Então ele que vai alterar esse aqui, ó, para on ou não, para true ou
false, que é o booleano ali, ó. Aqui. Então é ele que vai definir isso. Esses carinha também que eu acho que são booleanos. Booleano. Não. Aqui está. Aqui deve ser string. Não. Is dragging. Deixa eu ver qual que é aqui primeiro. Esse carinha aqui deve ser. Vamos ver se sugere alguma. Ah, tá. É o drag install, not drag. Já é um estilo que vem de lá de dentro. Ou undefined, tá vendo? Às vezes você fazer isso no coisa é melhor. Esse aqui deve ser booleano mesmo. Infer use. É booleano mesmo, tá? Então o TypeScript ele tem essa paradinha. Embora aqui ele tá pegando alguma coisa relacionada ao TypeScript. Mas como eu acredito que não há necessidade de tipar isso aqui 100%, porque eu só vou usar aqui. Então posso colocar N mesmo, tá? Salvar aqui. Continuando. Aí ele vai retornar uma função que vai retornar o conteúdo. Aí a div vai receber aqui as referências, as propriedades, o estilo, tá? Que tá lá em cima, e o item em si. É só isso. Ah, salvei. Ah, já vai funcionar. Vamos lá. Aqui eu tenho que parar ele. Sempre quando você instala uma lib, você precisa reiniciar o projeto para poder ele pegar tudo o que está faltando ali, que às vezes fica alguma coisa corrompida, então eu preciso gerar isso de novo. Então, npm run dev. Vamos ver se não vai dar algum erro. Ali, localhost. Oh, não deu erro, mas não está arrastando. Será que não deu erro mesmo? Vamos ver aqui. Console. Olha os erros. Aí você vai ter esses erros quando você for fazer o projeto. Primeiro, não foi possível encontrar esse drag handles no contexto. Se você olhar, ó, eu vou clicar nesse aqui, tentei arrastar. Tá vendo? Já, ó, item 9, invariant filed, draggable, id 9. Ó, eu não consigo clicar e arrastar. Aí é aqui que vem o problema do Next. Então eu preciso fazer algumas alterações. A primeira é aqui. Next. Next config JS. Esse React Strict Mode eu preciso mudar para false. Se eu salvar aqui, ele já vai me falar que encontrou uma configuração nova e que estaria restartando o servidor, tá? Então eu volto aqui. Ele não está me dando dois erros agora, ó. Não foi possível encontrar, e aqui ele me deu. Agora esse erro que está me dando aqui é o seguinte, olha. No Script Mode, eu vou até desativar de novo para ver qual erro específico aparece lá. Esse aqui está falando que esse data rbd draggable context id não é igual ao que está no servidor, porque no servidor ele é 3, mas no cliente ele é 0. Tá aqui, ó. Então eu preciso inicializar os dois ao mesmo tempo para eles serem iguais. Então eu venho aqui, aí eu venho na pasta Documents, aí eu preciso alterar algumas coisas aqui, tá? Eu vou copiar direto aqui
e colar, substituir o conteúdo aqui pelo que eu vou copiar aqui. Primeiro, as importações são padrão aqui, só que eu estou incluindo aqui agora esse carinha aqui, ó, reset server context. O que ele vai fazer? Ele vai inicializar os dois ao mesmo tempo. Então, se ele iniciou 0, o ID é 0 no servidor, ele vai ser 0 no cliente. Se ele é 1 no servidor, ele vai ser 1 no cliente. Então, para ele fazer isso, aí ele vai executar essa função que vem de dentro do React Beautiful DND, tá? Esse bloqueio aqui é apenas uma tipagem. Se você observar lá, aqui eu tenho a language ENG, que é o inglês, né? Você pode colocar o que você desejar, mas geralmente eu deixo em português, em inglês mesmo, e altera só depois em modo produção, para poder criar lá eu esqueci a palavra, para o Google indexar lá da forma correta, no idioma correto e assim por diante, tá? Vamos voltar aqui. Então ele vai executar a função reset server context logo no início aqui, tá? E vai gerar o HTML da aplicação. E antes disso ele vai executar esse get inicial props, que vai ser, ele vai pegar o contexto, tá? Que é o document get inicial props contexto, CTX, que é o contexto. Do contexto ele vai aplicar a localização, o idioma, se tem, se não tem, aplica o N mesmo. E ele retorna o initial props e o bloqueio, certo? Essa é só alteração que vocês precisam fazer. Não são poucas, né, que tem que alterar, adicionar e seguir o processo aqui. Mas como eu vou deixar o código de GitHub, você pode copiar, pausar o vídeo aqui, né? Então tem importação e a inicial da função aqui, o default, que é a exportação da página principal, e aqui esse get initial props, que vai retornar a configuração necessária. Vou salvar. Aqui eu já consigo fazer alguma coisa. Deixa eu só... Ó, já não tem o erro mais. Viu? Aqui já está 100% funcional. Se eu voltar aqui, o strict mode lá, vamos voltar ele para true novamente. Vou carregar a página. Aqui ele já falou que teve a mudança e já reiniciou. Tá vendo o erro? Então ele retorna basicamente o mesmo erro de lá. Então eu preciso alterar esses dois arquivos, tanto o document.tsx quanto o nextconfig.js. Então adicionar as funções neles. No next, aqui eu vou só alterar. Se eu apenas remover aqui, resolve também, tá? Mas eu gosto de deixar ele falso ali para saber por exemplo, se eu pegar uma lib que eu preciso deixar ativo, aí eu preciso fazer outro processo, aí eu preciso ver que ali eu deixei falso por algum motivo. Então se eu voltar aqui, eu recarreguei, não tem erro e está funcional, tá vendo? A questão dos itens mudar de index, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar esse aqui, console.log, aqui, vírgula, salvei. Aí eu vou voltar aqui. Ó, esse aqui é a primeira renderização da lista. Ó, o item 0, 2 é como tá aqui.
Vamos começar do zero aqui. 0, 1. Tá vendo o index? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o 9. Aqui tá tudo igual. 3, item 3, index 4, item 4. E assim por diante. Vou mudar. Vou botar o 2 lá no 8. Na frente, não, antes do 8. Aqui. Certo? Olha como ficou. 0, 0, 1, 0. Aqui o 2, ó. O 2. Aí já é o 3. Porque eu tirei o 2 de lá. O 3 é o 4. O 4 é o 5. Aqui, ó, 7. Que eu coloquei no lugar do 7, né? Ou do 8, na verdade. Então, index 7, item 2. Então, toda vez que eu altero, vou colocar aqui o 9 no início. O index sempre se mantém. Mas os objetos mudam de lugar. Porque aquele objeto recebeu aquele index dentro desse array. Então, quando eu salvar, eu vou salvar o array. Salvei o array, eu vou garantir que esse array está na sequência. Porque ele vai ser salvo em sequência também. Então, da mesma forma que ele é carregado em sequência, ele também é salvo em sequência. Ele vai sempre pegar o primeiro e salvar. Certo? Então, se é de 0 a 10, ele vai salvar de 0 a 10 o index com os itens referentes àqueles index. Então, cada item referente àquele index. Tá? Então, o index do array ele não muda. Ele sempre vai permanecer o mesmo. Apenas o que muda nele são o conteúdo. Certo? Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários. E eu vou ter o prazer em responder. Tá bom? E assim que o vídeo for pro ar, eu já vou deixar já também esse projeto exemplo lá no GitHub. No meu GitHub. Eu não tenho meu GitHub. Tem na minha pasta do GitHub, no meu repositório. Para vocês dar uma olhada lá. Tá? Tanto ele. Ou vocês podem ver também no exemplo da própria lib, tá? Então vocês podem escolher aí o que vocês desejam ver, tá? No meu vocês já viram que está funcionando no Next, está funcionando totalmente sem erros. Então aqui não tem qualquer erro aqui agora acontecendo nessa lista aqui, tá bom? Então até mais aí, muito obrigado por ter assistido.